Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos na lição de número 11. A obediência me torna livre. E hoje nós vamos falar sobre as serpentes. Você já viu uma cobra ou uma serpente? Elas dão muito medo, são muito feias e têm os dentes assim afiados e aquela língua enorme. As serpentes, elas nos dão muito medo. E a lição de hoje vai falar sobre elas e sobre o quê? A obediência e a desobediência. O que será que causa a desobediência? E o que será que também causa a obediência? Será que é coisas boas? Será que são coisas ruins? Então nós vamos começar a estudar. O verso para memorizar está escrito lá em Salmos capítulo 119, verso 45. Diz assim: Andarei em verdade, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E pare e pense, que é para você refletir, diz assim: você foi picado por uma cobra venenosa? A única maneira de ser curado é olhando para uma cobra feita de bronze. Você acreditaria nisso? Nós sabemos que hoje, se formos picados por uma cobra venenosa, precisa do quê? Do antídoto certo. Senão a pessoa corre o risco corre o risco de vida, né? Ela pode morrer. Isso é muito sério. Mas a história aqui vai falar de um povo ingrato, que só sabia reclamar. Parece que eles não enxergavam a proteção de Deus. Deus os protegia de dia, de madrugada, de noite, mas eles nunca estavam satisfeitos. Milhares de pessoas, crianças e animais viajavam pelo deserto quente. O caminho era longo e difícil. Todos estavam cansados e sedentos. Sempre que as coisas ficavam difíceis, os israelitas culpavam quem? Deus. Ah, porque o Senhor nos tirou de lá. Ah, porque lá era mais gostoso. Pelo menos lá tinha uma sombra para a gente ficar. Tinha um lugar para a gente poder sentar em cima dos tijolos. E agora se queixava em voz alta: Por que você nos tirou do Egito, Moisés, para morrer aqui nesse deserto? Não temos pão, não temos água e odiamos essa comida, esse maná. Em vez de agradecer a proteção e o cuidado de Deus, estavam reclamando porque tinham maná, o pão do céu para comer. Isso aqui dá tanta reflexão. Moisés lembrou-lhes que Deus os protegia das serpentes ardentes, dos escorpiões e de outros animais perigosos ao longo do caminho. Então, lá no deserto, existiam serpentes perigosas. E essas serpentes, se elas picassem um dos israelitas, o que aconteceria com eles? Eles morreriam. Então, o nosso Deus, ele protegia todos, tá bom? Daquelas terríveis serpentes. Olha só. Todos os dias vinham sendo mantidos vivos por um milagre. Que milagre é esse? Um milagre de Deus. Eles sempre tinham água para beber e maná para comer. Olha que interessante. Aqui nós vamos ver quais eram as bênçãos que Deus concedia àquele povo. Que tipo de proteção eles tinham. Então, olha só, tinha uma nuvem que lhes dava sombra de dia e uma coluna de fogo que aquecia o quê? Dava luz e calor à noite. Anjos os vigiavam enquanto subiam as colinas rochosas. Nenhum deles ficou doente ou fraco. Nenhum deles, tiveram seus pés rachados, inchados, os seus calçados não estragavam, as suas roupas também não rasgavam, não estragavam. Não ficavam velhas, a sua pele não se queimava, olha só, mas eles só se queixavam. Então vamos contar as bênçãos aqui, ó. Primeiro, uma nuvem para deixar eles na sombra, porque é horrível aquele sol quente, né? O sol quente, o que faz com que queima a nossa pele, faz a gente ficar com muito calor, suando muito, né? Muita sede. Mas tinha uma nuvem protegendo eles, então eles não ficavam no sol. Olha só. Então, a nuvem protegia de dia. Outra coisa. À noite, o fogo esquentava eles, porque no deserto de noite é muito frio. Então, de dia, a nuvem tampava o sol para não deixar eles muito no sol. De noite, o fogo aquecia, né, e dava luz para eles. Terceiro,
Os anjos vigiavam eles a todo tempo enquanto subiam as colinas rochosas. Nenhum deles ficava doente ou fraco. E ó, já estamos na quarta coisa que Deus fazia para eles. Quinta coisa, olha só. Os seus pés não inchavam por causa da longa caminhada. Sexto, suas roupas não envelheceram. Sétimo, o que mais que tem aqui? E os seus calçados, né? Ó, suas roupas e os seus calçados não estragavam. 7 coisas, 7 bênçãos que Deus fazia acontecer naquele deserto. E aí vem a pergunta: como esse povo é ingrato? Como eles são idiotas, ó, diz aqui a expressão na lição de vocês. Mas se você estivesse no lugar deles, será que teria se saído melhor? Será que vocês teriam agradecido a Deus se só tivesse um pedacinho de pão para vocês comerem por 2 dias? Pequenos pesquisadores, olha aqui. Você vive se queixando ou sempre encontra algo para agradecer, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Então, eis aqui mais uma reflexão para vocês pensarem. Vamos para as perguntas? De quais 3 coisas os israelitas estavam reclamando com Moisés? Vamos ler lá em Números, capítulo 21, verso 4 e 5. Vamos pegar as nossas canetas para responder aqui a lição. Números, capítulo 21, verso 4 e 5. Onde nós encontramos Números? Está lá perto de Levítico, lá no começo da Bíblia. Então, Números, capítulo 21, verso 4 e 5, diz assim, ó. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Nossa, que palavras duras. Pequenos pesquisadores, que terrível isso. Vamos lá, ó. O 5 agora. Ah, não, eu acabei de ler aqui. O 4 é: Partiram eles do monte pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Verso 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão e não há água. Então, de quais 3 coisas eles reclamaram? A primeira coisa: não tem pão. Então, não tem o pão. Podem escrever aí. Coloca um ponto de exclamação. Não tem o pão. Não tem, o que mais? Água. E a terceira coisa, a comida. Aí, coloca um risquinho na frente, um tracinho, escreve assim, ó, maná. Então, essas 3 coisas, o pão, a água e a comida, e eles reclamavam. E aqui diz o quê? E nós detestamos essa comida miserável. Que palavra forte essa, hein? Mas eu tenho certeza que tem pesquisadores que reclamam igual aquele povo do deserto, hein? Reclamam às vezes pior ainda. Cobram de seus pais, às vezes um alimento melhor, uma roupa melhor, só que não sabem o quanto os pais precisam se esforçar, trabalhar muito para dar para vocês, né? O bom, o melhor. Então, vamos pensar sobre isso, tá bom? Quais são as 2 coisas que podemos fazer quando somos tentados a reclamar e murmurar como os israelitas fizeram? Veio aquela vontade de reclamar. Ah, mãe, mas só tem pão. O que você tem que fazer? Graças a Deus que eu tenho pão. Porque tem muitas crianças que nem isso têm, tá bom? Vamos lá, ó. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Não sei onde fica Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Hebreus nós vamos encontrar lá no Novo Testamento. Aqui na minha página tá na 945. Aí vocês olham aí na Bíblia de vocês. 945. Quase chegando no finalzinho da Bíblia. Olha só. Hebreus, capítulo 13, verso 5, diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Pequenos pesquisadores, olha só essas palavras, como nosso Deus é um Deus de amor. Enquanto você está murmurando, xingando, o Senhor fala, que é isso, pesquisador ou pesquisadora? Por que você está assim? Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Então, o que diz lá? A primeira parte diz assim, conservem-se, né? Ou seja, fiquem livres, fiquem longe do quê? Do amor ao dinheiro. Então, quais são as duas coisas que podemos fazer quando somos tentados a reclamar e murmurar? Nossa, o que Deus diz aqui? As duas coisas. A primeira é o quê? A confiança. A confiança, porque Deus diz o quê? Nunca abandonarei vocês. Nunca o deixarei e nunca abandonarei. Então, é a confiança. A primeira coisa é a confiança em Deus que tudo pode. E a segunda? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O que diz lá em Olha, quase um trava-língua. Tessalonicenses. Onde será que fica, Tivane? Tessalonicenses. Nós vamos lá para o Novo Testamento. Aqui é 1 Tessalonicenses. Tem 2, tá? 932, lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim, capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que diz. O que a palavra de Deus diz aqui? Deem graças em tudo. Deem graças em tudo e a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a segunda coisa é o quê? Dar graças, ser grato, agradecer. Então, quais são as duas coisas que podemos fazer quando somos tentados a reclamar e murmurar? Primeiro, lembrar que Deus nunca vai nos deixar. Isso é confiança, confiar nele. Tudo ele pode. Segunda coisa é o que? Agradecer ao que ele nos concedeu. Tá bom? Vamos ler aqui o texto inspirado da Ciência do Bom Viver? Ao abrir os olhos pela manhã, agradeça a Deus por tê-lo guardado durante a noite. Agradeça-lhe por sua paz em seu coração. De manhã, à tarde e à noite, sejamos gratos, fazendo nossa gratidão subir como um doce perfume para o céu. E assim nós chegamos ao final dessa lição incrível. Aquele abraço apertado para você. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.